Bom, pessoal, sejam bem-vindos à Semana do IA. A gente está aqui com o Lucas Costa e com o Igor Santos e hoje a gente vai falar sobre case envolvendo inteligência artificial e saúde. Então, meninos, podem se apresentar. Perfeito. Vou começar então. Sou o Lucas Costa, sou coordenador da equipe de inteligência artificial na DataSide. Participei, né, ativamente desde a POC e do projeto também da Oncoclínicas. E vamos falar um pouco mais sobre esse projeto aí. Legal. Meu nome é Igor, eu sou um dos sócios aqui na DataSide e cuido de contas hoje, né, que a gente entende como enterprise, né, contas mais estratégicas. E tenho a honra, né, de poder participar de alguns projetos desses, né, com um time aqui muito motivado, né, muito interessado em inovação. A gente costuma brincar que quem é de tecnologia tem que amar tecnologia, tem que gostar de tecnologia. Então, a gente está vivendo um mundo hoje que a tecnologia está vindo muito rápido, né? Mais rápido do que a gente consegue processar ou consegue entender. A gente está estudando uma tecnologia, já tem outra amanhã. Então, assim, é um momento muito bom para quem gosta de tecnologia e poder atuar com esse cliente grande, né? Que tem grandes problemas também, grandes desafios. E um ajuste que você faz ali, uma solução que você cria, impacta milhões de pessoas, isso é muito motivador, assim. Então, é muito legal e eu sou muito honrado de poder estar atuando nesses projetos. Show de bola. Então, para a gente começar e para contextualizar para o pessoal, vocês podem falar sobre a Oncoclínicas, o que é a Oncoclínicas e como ela atua? Legal. A Oncoclínicas ela é uma rede, né, de clínicas focada em tratamento de câncer, tá? Então, a última vez que eu vi, eles tinham 132 clínicas no Brasil, então se expandiram muito rápido, né, com um sistema inovador, investindo em tecnologia, investindo em inovação, tá? E esse case que a gente montou com eles foi um exemplo, né, de como eles procuram investir em tecnologia. Então, assim, foi bem legal, foi o primeiro no Brasil, tá? Então, a tecnologia que a gente usou foi a primeira empresa no Brasil utilizando, então virou até um case global da Microsoft. De novo, né, começou uma maior no Brasil, o impacto é muito grande, né, muitas pessoas aí. Show. E quando a Oncoclínicas chegou para a DataSide, quais eram os principais desafios deles? O principal desafio era fazer processamento, né, dos exames, porque o que acontece? A pessoa que é paciente, ela chega numa clínica, né, vai fazer algum tipo de consulta com o médico, né, ela às vezes muitas vezes foi indicada de outros lugares, né, não fez todos os exames lá nos sistemas que a Oncoclínica tem controle, né, os sistemas são deles. A pessoa chega com uma cópia da cópia, exame de 5 anos. Eu penso na minha mãe. Minha mãe, se fosse me levar num negócio desse, ela ia trazer exame. Se ela for comigo no médico, ela vai trazer exame de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, assim, é surreal como guarda essas coisas, né? Eu não guardo, eu fiz exame semana passada de sangue, se não for digital, já não tem mais. Então, assim, eu vou ter que caçar no meu e-mail. Mas tem muita gente que ainda leva documento físico. Então, quando chegava um documento físico, que muitas vezes era cópia da cópia da cópia, a qualidade já não estava boa, né? Então, assim, e fazer o armazenamento físico disso é ruim, né, até para o planeta mesmo, e não é eficiente, porque você tem muito dado, muita informação que está parada numa gaveta, né? Então, imagina se eu tivesse esses dados num lugar centralizado, onde pudesse fazer pesquisa. Poxa, quantas pessoas tiveram problema de câncer, né, em tal região do país, né? Poxa, da faixa etária, poder fazer pesquisa. Essa informação, estando no papel, parada em algum lugar, ela é muito ineficiente, né? Uma informação super rica, mas ineficiente. É um dado rico que eu não estou conseguindo gerar nenhuma informação com ele. E mesmo que várias empresas que eles fazem, né, digitalizam. O que é digitalizar? Simplesmente, puramente digitalizar. Você pega aquele papel e vê um PDF. Só que um PDF também, parado numa pasta da rede, não tem valor nenhum. Qual que é o valor que PDF ali? No máximo, você ter digital. Eu, por exemplo, vou lá no meu e-mail e pego o exame que eu fiz de um mês atrás. Pô, ok. Mas, assim, e na larga escala? Como que eu melhoro a eficiência da minha empresa? Como é que eu faço pesquisa para melhorar, ajudar outras pessoas nas dores delas, nos problemas que elas têm, nos desafios que elas têm? Com dado que está parado numa rede, um PDF, não tem muito valor agregado. Então, o que a gente fez na Oncoclínicas? A gente, além de digitalizar essa informação, tirar do papel físico, né, e levar isso de uma forma digital, a gente, usando a APIs que o Lucas vai poder falar melhor, a gente trouxe um entendimento, né, através de NLP, né, e OCR, a gente conseguiu entender o que está escrito naquele texto ali e levar aquela informação de uma forma estruturada
para algo que a gente chama de banco de dados. Então, eu consigo saber que a Letícia foi lá, fez um exame, né, em tal região, né, com tal médico, que deu positivo, que deu negativo, qual foi o exame que ela fez. Eu consigo saber essas informações, né, de uma forma estruturada. Não é eu tenho que abrir o PDF e ler o PDF. Né? Na verdade, eu tenho aquela informação já ali, eu tenho os campinhos. Pensa como se fosse um Excel. É como se eu pegasse aquele exame, aquele laudo, e gerasse um PDF, falando de forma simplista aqui, gerasse um PDF com os campinhos já. Então, eu sei quem é paciente, sei se foi positivo, se foi negativo, sei qual foi o exame que ela fez, sei quando ela fez. Então, isso traz uma informação assim, de uma forma que pensa em larga escala. Eu tenho 1.000, 2.000, 50.000 exames de uma forma dentro de um Excel, que eu posso lá fazer uma pesquisa e achar essa informação, tá? Eu fui bem simplista com o Excel, tá, pessoal? Não me xinguem aí, não me cancelem na internet, é só um exemplo. E até quando eles chegaram pra gente também com esse desafio, né, a princípio a gente testou com algumas ferramentas de OCR, né, para extrair o texto desses documentos. E eles queriam comparar, né, e a gente conseguiu identificar que a ferramenta da Microsoft foi a melhor para esse cenário, né, principalmente de cópia, que ainda teria que ser uma foto, né, que, no cenário que a gente implementou para eles. Pode ser tanto um PDF, que já é um arquivo, né, quanto uma foto desse documento. Né? A gente fez um aplicativo para eles conseguirem tirar essa foto e subir para o sistema. Mas o OCR em si, né, principalmente nesses cenários em que tem a cópia da cópia, ele performa muito bem. Né? Praticamente todas as palavras ali foram sendo identificadas. E isso que até foi um grande selling point, além, né, da API de texto, né, que o Igor falou de NLP. Foi o fator mais gritante ali para ser essa solução deles. Né? Eu lembro, agora você falou, voltou minha memória aqui, né? Do cliente na época, né? Falando assim, ó, eu tenho um desafio aqui que não é um desafio comum. Eu tenho que pegar laudo médico, exame, que é cópia da cópia. Tem laudo que tá legal. Tem outros que estão muito ruins, rasurados já. E aí eu lembro que o Lucas pediu, ó, me manda o melhor e o pior, para a gente poder analisar os dois casos. E aí a gente conseguiu sair na frente com essa análise, né? Nos dois. Então, assim, isso foi bem, bem legal mesmo. Show. E Lucas, conta pra gente um pouco sobre o projeto, sobre a aplicação de inteligência. Perfeito. Nós fizemos 2 plataformas, né? Um aplicativo de celular, como eu comentei, para a gente tirar foto do documento, e uma plataforma web para tanto consultas quanto também poder enviar documentos PDF que já estão, na verdade, digitalizados. Né? A gente, como eu disse, fizemos algumas POCs inicialmente, né? Tanto com todas as ferramentas, até um ponto inicial, né? Que a gente ia usar a ferramenta em inglês, né? A de detecção de texto. Até foi o primeiro case no Brasil com a ferramenta em português, né, como o Igor falou. E graças à Microsoft também, todo o apoio que eles deram aí pra gente. Eles já estavam trazendo, mas ainda estava em um teste fechado, né? A gente conseguiu entrar nesse teste fechado. Agora já está disponível para todo mundo poder estar usando e acessando. E, bom, a gente fez esse desenvolvimento, fizemos o aplicativo para tirar as fotos. A partir do momento que a foto é digitalizada, a gente pega essa foto, extrai todo o texto dela, então a gente consegue salvar o texto na íntegra também, né, para consulta de posterior. Depois que o texto é salvo na íntegra, a gente passa isso para o Text Analytics, né, que é a API da Microsoft, que faz, além de extrair padrões, né, entidades padrões ali, que seria um nome, por exemplo. Eu quero identificar o nome de todo mundo em todos esses processos. Consigo identificar endereço, nome de empresa, e fatores que não são específicos médicos. Mas a Microsoft tem essa versão for Health, né, que seria justamente para identificar termos médicos, identificar a progressão da doença, se a pessoa tem algum alergênico, enfim. Se fosse um dicionário para a área médica. Perfeito, maravilha. A gente pensou, né, em como traduzir isso para o inglês. A gente usar também uma API do inglês, né, para o inglês, depois voltar para o português. Mas até os resultados não estavam sendo tão bons e a Microsoft, eles entraram justamente nesse momento falando, calma aí, não precisa se preocupar, a gente tem aqui essa API em português. Vocês vão poder estar utilizando, façam os testes aí, fala com a gente se estiver tudo certo. E funcionou perfeitamente, né? Todos os laudos que antes ali estavam tendo algumas traduções que vinham, né? Por padrão, quando traduz em inglês para português e volta de novo para o português, né? Quebra o texto, né? A gente estava ali... algumas traduções vieram... não sei se vale falar isso. Pode falar. Algumas traduções vieram como... em inglês, axila é armpit, né? E em português, quando a gente trazia de volta dessa tradução, ele veio como sovaco. Então, a gente levar o sovaco, a palavra sovaco para eles, né? Era um ponto ali meio que de atrito e tudo mais. A gente tentou fazer algumas coisas mais na mão, né? Só que no final, com a API nativa em português, né? Não tivemos mais esses problemas. E depois que o dado é extraído também, né? Além de a gente salvar ele na íntegra, a gente salva os dados extraídos justamente, né? Esse chave-valor que a gente chama, né?
Que seria pegar o nome e falar, beleza, o nome dessa pessoa aqui é Lucas, o Lucas ele tem a idade tal, que eu identifiquei nesse documento, ele estava com a doença gripe e ela está numa progressão de melhoria. Então, se você quiser, por exemplo, na prática, encontrar todo mundo que teve gripe e teve uma melhoria, você consegue ali filtrar e trazer essa informação de todo mundo. Ah, eu quero trazer todo mundo que é Lucas. Beleza, traz todo mundo que é Lucas. Permite que você consiga filtrar e analisar esses dados, né? Então, a gente consegue, viajando aí num cenário para outros casos que não exatamente de oncoclínicas, mas, por exemplo, perceber que está tendo algum tipo de virose rolando, né? Porque, tá, beleza, eu estou analisando aqui os dados, estou vendo que na última semana vieram 20 casos, sendo que no último mês veio 10. Então, tem algo errado, né? Está crescendo muito rápido. E tomar controle de doenças, né? Você consegue fazer um controle de doenças em geral, em si, né? Aumento, né? Ou diminuição, né? De algum caso, alguma anomalia, né? A gente consegue identificar isso rápido. Né? Perfeito, maravilha. Isso aí. Legal. Dando continuidade nisso, que são os benefícios, né? Tem algum benefício, assim, que vocês gostariam de enfatizar, tipo, nesse case? Porque eu vejo que nesse case tem benefício tanto para a clínica, para oncoclínicas, quanto também para os pacientes, né? E para o médico também, porque o médico ele consegue ter informação muito mais rápido ali, né, na hora que o atendimento. E você parar para pensar em um hospital, né, uma clínica, o médico mesmo ele consegue atender muito mais pessoas, né, se ele for mais rápido, mais eficiente. Não só mais rápido, porque ninguém quer entrar num consultório e ser atendido rápido, né, mas assim o médico ele consegue ser muito mais eficiente, ele consegue fazer perguntas melhores, né, não precisa mais ficar puxando histórico com a pessoa, ele já consegue ali ter um histórico, ele já sabe que a pessoa fez um exame 2 anos atrás, foi negativo, positivo. Independente se foi feito lá dentro ou se o cliente, se o paciente, no caso, trouxe aquela informação de outro lugar. Então, assim, ele é muito mais rápido, muito mais eficiente, você consegue melhorar, né, o tempo de atendimento, né, reduzir o tempo de atendimento do médico com o paciente ali, aumentando a efetividade. Né? Não é um atendimento mais rápido e pior, né, mas é um atendimento mais rápido e melhor, né, porque eu consigo ser mais assertivo na minha decisão. Né? E até uma coisa que eu queria tocar também, não especificamente nesse caso, é quando a gente fala de GPT, né? As possibilidades na área de saúde, a gente está assim, meio que maravilhado com as coisas que a gente está conseguindo fazer, que antes eram muito difíceis, iam levar anos de projeto, a gente está fazendo agora coisas de semanas, entregas na área de saúde usando o GPT. Então, assim, é maravilhoso a parte de atendimento ao usuário, a parte do médico chegar numa conclusão mais rápida, né? Análise dessa base de dados que a gente colocou agora, eu jogo isso para processar dentro do GPT, eu consigo ter uma inteligência artificial ali muito poderosa, trazendo insights, trazendo soluções, né, para o cenário daquela população que eu coloquei ali. Então, assim, tem muitas aplicabilidades na área de saúde para IA em geral, né? Perfeito. Até um outro benefício que a Onco teve, né, nesse processo de digitalização, para eles identificarem justamente os termos específicos, entender progressão e tudo mais. Antes isso era feito por um humano, né? Então tinha que alocar um especialista ali para poder estar vendo documento a documento e encaminhando esse documento. Então algo que, sei lá, um analista, um especialista, na verdade, né, levaria horas aí para fazer. E em horas a gente processa, acho que todos os documentos que eles têm ali no histórico, né? Então a gente consegue reduzir bastante também. Questão de custo, questão de tempo também, aumentar a eficiência, né? Produzir mais com menos, né? Acho que é o que tem focado bastante hoje também as empresas. Né? Acho que essa é a mensagem. Show! E, gente, para finalizar o nosso primeiro episódio da Semana da IA, eu queria que vocês contassem um pouco como foi para vocês, como profissionais, atuarem nesse projeto. Legal. Pode falar? Cara, foi um desafio bem diferente, né? Eu gosto quando vem coisas mais disruptivas, assim, né? Coisas que a gente ainda não teve experiência. E a gente aprendeu muito nessa jornada, né? Foi uma API inovadora aí da Microsoft também trazendo para o Brasil. Por ser algo que antes era só em inglês, né? Empresas aqui no Brasil acabavam não usando tanto, então a gente está vendo essa crescente também dessa tecnologia sendo usada em diversas frentes, não só da saúde, né? E eu acredito que também o crescimento profissional que eu tive, né? Tá interagindo com a equipe da Oncoclínica, está interagindo com os desenvolvedores também da equipe, sempre aprendendo algo novo. Então foi uma experiência única e que eu sou muito grato por ter participado. Legal. Eu tenho um cliente, né, que me marcou muito, né, Johnson & Johnson. E todas as vezes que eu ia lá, eles falavam, tinha um lema, né, que cada vida importa.
Então, é impressionante. Estou conversando com um diretor de fábrica. E, não, tem que tomar cuidado, porque tem que entrar com capacete, tem que circular, porque cada vida importa. Aí você está falando com outra pessoa da limpeza. Não, estou deixar o som sequinho aqui, estou botando a plaquinha aqui, porque alguém pode escorregar, né? E cada vida importa. E quando você vai falar com a pessoa que fabrica a agulha, não, porque a agulha tem que sair na hora certa, não pode atrasar, porque às vezes é uma agulha para fazer uma cirurgia cardíaca num recém-nascido, né? E, poxa, cada vida importa. É impressionante eles falando isso, né? E nesse case específico da Oncoclínica, quando a gente fala de saúde, né, eu lembro muito disso. Então, assim, foi muito legal participar do projeto, porque eu sei que no final do dia, né, vai estar salvando vidas, né? Então, assim, por isso que o negócio de cada vida importa, consegue conectar nesse case também, né? Isso foi bem legal. É verdade. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da Semana do IA. Queria agradecer Igor por estar aqui com a gente, compartilhar conhecimento. E Lucas, você está aí com a gente nos próximos. É isso. Tchau, tchau, gente. Valeu.